Fala galera, história em pauta número 13 e dessa vez falando sobre Nelson Werneck Sodré, com a professora das escolas municipais de Porto Alegre e de Alvorada, Daniela Conte. Só lembrando, quem gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta aqui na La Integração para toda a América Latina, porque a gente não se importa com a Europa, em nenhum outro lugar. Então, a gente está aqui no dia 10 de 4 de 2015, um grande tema aí do nossa grande inspiração para grandes debates, pró e contra, o grande Nelson Werneck Sodré, que é o nosso tema hoje do nosso debate, e com a convidada é a grande Daniela Conte, especialista em Nelson Werneck Sodré. Então vamos iniciando o programa, mas antes anunciando que no dia 25 nós vamos promover nosso terceiro evento, pela primeira vez com certificação, será a terceira síncrese americanista, então em breve ele vai informar mais sobre isso. Então é isso, grande Fábio, dá seu oi clássico. Oi. Muito bom. Inspirado no Rafael Freitas. Muito bom, velho. Então vamos lá, Freitas, dá seguimento aí ao programa. Então, vamos pedir para a Daniela Conte para se apresentar para os nossos ouvintes, poucos conhecem. Então, boa tarde a todos que estão ouvindo e ajudando a construir o programa. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? Sempre interessante poder falar sobre o Sodré, nosso ilustre desconhecido. Nem tanto, né? Mas sou professora da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, trabalho em Porto Alegre e também sou professora da rede municipal de Alvorada, professora de História, onde ensino fundamental e médio. E, no caso, dediquei uma parte do meu tempo de formação, que foi o mestrado, a estudar o Nelson Werneck Sodré. Né? É um pouco da minha relação. Começa no meio acadêmico com ele, e aí fui construir um mestrado que acabou virando um trabalho final, tentando abordar algumas das obras e alguns aspectos que ele tem, então, como autor brasileiro. Perfeito. Então, Daniela, vamos começar o debate questionando a ti. Quem foi Nelson Werneck Sodré? Olha, o Sodré foi um sujeito, no mínimo, complexo, né? Dá para dizer que ele é um intelectual, um estudioso, um curioso, um militante, né, da causa histórica e no sentido de produção histórica, né? Mas também dá para dizer categoricamente que ele é um não acadêmico, né? Ele surge num período onde tem uma profusão de estudos sobre a história do Brasil, onde um conjunto de autores estão se dedicando a revisar a história do Brasil, principalmente no que diz respeito a desconstruir a história política clássica, tradicional, de grande figura, né, o rei, o político, o sujeito mais individual, para a construção de sujeito coletivo, e essa é uma das grandes contribuições que ele dá, a construção dos sujeitos coletivos da história do Brasil. Então ele não foi um historiador de formação? De formação, não. Ele é um militar de formação, ele chega à patente de general quando reformado, e em 61, que ele é reformado em 61, e ele foi professor de história militar, né? Então ele é que a gente chama de um autodidata na história, né? O que hoje não seria considerado um historiador, né? Mas ele é um cara que estudou muita história do Brasil, formação do Brasil, história da literatura brasileira, história da imprensa no Brasil e história militar, tanto que ele tem um clássico que foi reeditado ano passado pela editora Expressão Popular, que é o História Militar do Brasil, né, que ainda é imbatível no que diz respeito à organização do conhecimento sobre história dos militares, é usado ainda pelo Exército, inclusive. Né? E como é que foi a tua pesquisa aí sobre o Sodré, que resultou numa dissertação de mestrado? Em questão de método, assim, como é que foi o passo a passo, assim, da tua pesquisa? Então, ele foi um trabalho que ele, na verdade, começou com uma curiosidade, fazia um trabalho de iniciação científica sobre os intérpretes do Brasil, que é uma área de debate que a gente tem hoje dentro da história, da economia, e entre muitos autores me chamou a atenção por ele ser um militar comunista num período tão delicado da história, né? E pela própria também incidência que tem os militares na história do Brasil, né? Eles têm uma participação política muito grande, eles têm uma incidência de direção política mesmo, de organizações, e o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, fundado em 22, desde os anos 50, ele já tinha organizado uma célula militar, né, chamada Antimil. E o Sodré fez parte do Antimil, né, que era essa célula
que nunca vai ser pública, que nunca vai ser assumida, que em nenhum momento ele vai dizer nós somos do PCB, mas ele vai sim atuar na linha do partido e construindo aquilo que o partido tinha como relação política com os militares, vindo já desde o Prestes, né, para poder construir na concepção que sempre foi forte no PCB, da necessidade de disputar as forças armadas também para o processo revolucionário. Né? Então ele se coloca aí dentro. E isso é uma das coisas que me chamou a atenção, ele ser um general militante, escritor, historiador, sem deixar de ser do exército e tentando renovar a história por um viés bastante diferente da história positiva oficial que o exército cumpre, que é a dos grandes generais, a dos grandes nomes, né? É onde ele rompe também com essa lógica positivista do próprio exército. E também para tentar acabar com o determinismo, assim, de que se a pessoa é militar, é conservadora politicamente, né? Ah, com certeza. Isso ele, digamos que ele tem muitos traços conservadores, o que é inato de um sujeito criado numa linha militar, mas ele tem uma visão de mundo um pouco diferenciada do que se espera de um militar, digamos assim. Né? Então, ele vai construindo isso a partir das suas relações políticas, né? Os estudos dele sobre a construção do Brasil, principalmente no Oeste, né? A posição dele que acaba com a carreira militar dele sobre a Guerra da Coreia, né? Essas coisas todas ele vai se posicionando nas pautas quentes da conjuntura do período que ele viveu. E por ele ter essa participação política para além do Exército, como é a participação dele no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, vai fazer dele também um sujeito maior que o Exército. Então ele também influencia e é influenciado. Ele consegue romper as barreiras do que é aquela inteligência do Exército dos anos 50. Opa, tu vai falar? Pode, não, se é para a ideia. A questão dos conceitos que tu usou para tentar contextualizar aí no tempo dele, de geração, rede de sociabilidade, itinerário intelectual, que tu poderia falar um pouco sobre esses conceitos aí? Como é que tu conseguiu usar eles? Eles são conceitos que são abordados por um autor chamado Sirinelli, um autor francês, né? Não são o centro da minha pesquisa, eu acho que eles foram um instrumento metodológico, sem maior determinação, mas o que vale a pena deles, e que foi o que me fez usá-los, é que ele faz parte de uma geração. Né? Ele tá nesse mesmo arcabouço que a própria geração de 30 da literatura tá, que é da revisitação da produção cultural brasileira, né? Uma profunda revisão, e nesse sentido ele faz parte de uma geração de pensadores que estão pensando o processo de modernização no Brasil, está expresso na história, na economia, na literatura. Ele tem redes de sociabilidade, se tu pegar o conceito a rigor, que são as relações que ele estabelece no próprio ISEB, o Antimil, e as outras revistas em que ele participa, né? E tem a questão, a terceira me fugiu, geração, rede de sociabilidade. Itinerário intelectual, que é tu entender a obra do autor dentro do percurso que ele mesmo estabelece, né? Então, tu pegar, no caso do itinerário intelectual, é uma dos que eu menor utilizei, porque eu fixei a obra dele num processo, né? Que é de 58 a 64, num período de radicalização da conjuntura brasileira à esquerda, com as reformas de base do João Goulart, com a ascensão dos governos, das tentativas militares de golpe ao governo, com o acirramento das lutas políticas no país de uma forma geral, e eu fiz esse recorte de 58 a 64 em 3 obras que ele apresenta nesse período. Mas tu pegar a obra dele lá de trás, onde ele começa como articulista sobre literatura, e vem avançando, ele vai tornando a obra mais precisa nas suas referências teóricas. Né? Então, se pegasse itinerário intelectual mesmo, toda essa trajetória dele, que é muito bem feita pelo Paulo Cunha, professor, acho que da Unesp, que fez um estudo sobre ele, consegue perceber o quanto que ele se modifica em 30 anos de história. Né? Isso que ele dá um intervalo de mais de 10 anos na escrita dele. Né? Então, nesses 30 anos, tu percebe as relações que ele estabeleceu com as leituras que ele fez. Então, 58 e 64, eu diria que é uma fase mais acabada da política dele, né? A fase mais militante da política, da proposta dele. Ou talvez seja essa mudança, essa evolução, seja a abertura que ele tinha, as críticas que ele recebia, talvez? O que tu acha? Ele era um bom debatedor, né? Ele não gostava de fugir de polêmica, ele ia para as polêmicas, mas ele também, como o centro da polêmica nos anos 50 e 60 é o próprio projeto do PCB, e o debate da esquerda se dá em torno do PCB, não é deste debate que ele participa. O centro da polêmica dele vai ser o ISEB, com o Hélio Jaguaribe,
com outros autores que fizeram parte e que concretizaram uma disputa de linha política de interpretação do ISEB. Ela começa em 55 com o governo Café Filho como um espaço de articulação da inteligência ligada ao Estado, e só que esse próprio espaço, que era um espaço conservador, né, e liberal, num sentido mais amplo da palavra, que vai endossar a política do JK, por exemplo, vai se fechando num debate à esquerda com a reforma popular, que vai acabar sendo o apoio ao Jango. Então, tu vai ter um fechamento à esquerda do ISEB, né, o Navarro de Toledo vai chamar de fábrica de ideologias, né? Então, há esse processo de ideologização, de debate político, e, no caso dos anos 50 e 58 em diante, vai à esquerda no sentido de apoio das reformas populares Você fala de base? As reformas de base? Isso, das reformas de base propostas pelo João Goulart, mas que também era a linha política do PCB, né? Então, é uma dupla ação dele. Ele, como intelectual, ele vai produzir também o aprimoramento da linha do partido que ele se identifica, né? E nesse sentido ele se alinhou à linha do Prestes, não a do João Amazonas, que depois vai ter uma ruptura. Creio que sim. Ele não cita muito Prestes, porque ele não debate diretamente com os autores internos do PCB, porque ele não escreve PCB. Ele vai escrever sempre para fora. Então, a dificuldade, talvez, de enquadrar ele nos debates do PCB é de que ele não se posiciona para dentro do partido. No Caio Prado, no João Amazonas, no Prestes, nos outros, tu consegue fazer um debate a partir da linha política do partido. Tu percebe a simpatia pela linha majoritária do partido, que é a da Revolução Democrática, que é a linha de que estamos numa etapa de consolidação da democracia e que temos que fazer aliança com a burguesia nacional, né? Então, tanto que é um dos espaços de crítica que a gente pode ter a obra dele é quem é essa burguesia nacional. Como é que ele vai caracterizar? Que é onde realmente ele perde o método, ele abre a mão do método e apresenta a política. Se tu vai pegar a obra dele, essa é a grande desnível da obra dele, né? Ele vem vindo numa análise histórica do Brasil, que tu pode ter acordo ou não, mas ele faz aquilo com método, com uma relação, com parâmetros estabelecidos, e quando chega na hora da conjuntura do atuar, ele incorpora a linha do PCB e apresenta ela como algo dado, né? Então ele não consegue mais fazer a mediação com o método. E quando ele deixa de fazer a mediação com o método, ele vai ter que começar a esfarelar o objeto dele, porque ele vai ter que justificar a aliança com a burguesia nacional, que é a linha do partido. E aí ele vai dizer que existem burguesias de interesse nacional dentro das de interesse internacional com interesses mais nacionais do que as outras. Então ele vai começar a esfarelar aquilo de uma forma que perde a forma, e tu não tem mais um sujeito político para lidar, vira uma vontade política de que aquela burguesia seja de fato nacional e seja de fato capaz de levar adiante um projeto nacional democrático, né? Sim. E Daniela, a gente fez um programa um tempo atrás com o professor Walter, inclusive falando sobre a questão do eurocentrismo, e durante o programa surgiu até uma questão, um dado interessante, que nós debatemos, que há, né, em muitos marxistas latino-americanos uma certa influência, não digo uma influência determinante, mas em algum momento das obras deles, eles conseguem casar, não de forma tão perfeita, mas casar em alguns momentos específicos, o positivismo com o marxismo. Uhum. Tu consegue identificar isso no Sodré em algum momento? Visto que ele vem dessa carreira militar e que os militares foram os grandes difusores do positivismo no Brasil, visto que o Benjamin Constant foi um grande teórico positivista e tal. Tu consegue identificar isso na obra dele? Não só no período que tu estudou, mas se tu já deu algumas pinceladas em períodos posteriores e anteriores do Sodré? Eu acho que as anteriores é um pouco mais forte, né? Porque mas a virada dele metodológica rompe com o positivismo, né? Quando é claro que ele tem um outro tipo de determinismo, que é o determinismo das etapas que é a orientação geral da Internacional Comunista, né? A etapa feudal, escravista, né? Direitinho assim, uma coisinha depois da outra, encadeada, e isso ele vai usar, que não deixa de ser um determinismo, mas não é positivista necessariamente, né? Agora, o determinismo positivista não é algo que eu consiga visualizar, talvez por limitação minha, mas realmente eu não consigo visualizar dentro da obra dele no clássico do positivismo, que é o Exército, até porque ele tem uma visão bastante diferente do Exército, né? E o positivismo justamente a ruptura com o sujeito, o indivíduo, né? Quando ele joga para a história social, quando ele joga para a história do conjunto dos trabalhadores em luta, e não apenas para o indivíduo que está fazendo a história, eu acho que ele consegue também se diferenciar
profundamente do que é o positivismo na sua essência, né? Que é uma história linear. Ele não considera necessariamente linear a história do Brasil. Tanto que ele vai ter uma categoria que é de contemporâneo não coetâneo, né? Ou o contrário, coetâneo não contemporâneo. É a contemporaneidade do não coetâneo. Isso, contemporaneidade não coetânea. Eu sempre troco os dois. Mas ele vai usar essa relação para dizer, ó, não é linear. Acontecem coisas que não deveriam mais acontecer juntas. No Brasil, a gente tem formas feudais de produção, que é o termo que ele vai utilizar, ao mesmo tempo que a gente tem a industrialização no seu melhor patamar mundial, né? Então ele vai estar falando que no estudo dele sobre o Oeste, que é o estudo dele sobre o Mato Grosso, que é onde ele serviu, por exemplo, ele vai dizer, ó, aqui as relações são semi-feudais, né? Existe ele vai associar a política de barracão, por exemplo, mas vai dizer, tem um cara que manda, os outros que obedecem, um depende do outro, não tem como sair, é um regime muito ultrapassado historicamente. Mas em São Paulo, ao mesmo tempo que a gente convive com isso aqui no Mato Grosso, São Paulo, a gente tem uma ponta de lança da economia brasileira, que é industrial. Então ele vai falar que existe essa contemporaneidade do não coetâneo, no sentido de que coisas de tempos históricos diferentes, de etapas históricas diferentes, acabam convivendo, né? Então ele vai tentar mediar, dialetizar a leitura dele do Brasil a partir dessa categoria de não coetâneo. Dá para trazer essa ideia da contemporaneidade do não coetâneo para o tempo atual, né? Ah, com certeza. De terceirização, de estágios, né? Trabalho servil, escravidão que tem no Brasil, junto com o assalariado, né? Há pouco tempo tentaram regulamentar uma PEC, um projeto de lei que definiu o que era escravidão no Brasil, né? Pra gente ter uma ideia, um projeto que há pouco tempo foi debatido. Sim, e que era para dizer que o que era escravo não era escravo. O que era escravo, se fosse açoitado, praticamente era isso a PEC, né? E antes de ontem aprovado o PL 4330, que é um retorno ao semi-feudal, né? Digamos assim, se fosse usar os nomes do... o Sodré tá... Digamos que ele tá atualzinho. Tá sendo revigorado pela história, né? Só pegando o gancho do colega Fábio sobre marxismo, tu acha que o Sodré contribuiu para construir uma cultura marxista no Brasil? O que tu acha? Acho que sim. Acho que o marxismo é construído dos seus erros também, né? E ele não só errou, ele acertou em análises. O Celso Furtado errou, o Caio Prado errou, cada um na sua área teórica errado, e o erro deles faz parte da construção. Eu acho que o esquecimento do Sodré está muito mais ligado a um balanço político da derrota do projeto do PCB com a ditadura, né? Então a gente vai ter um processo de ostracização, né, de esquecimento propositado dos autores que defendiam um projeto derrotado. E não é só ele, tu vai pegar, vai ter muitos outros autores, se for esmiuçar, né, as revistas, sujeitos que eram produtores intelectuais de bastante ação, mas que acabam esquecidos. E eu tenho, para mim, é uma opinião minha, não sei se ela é verídica, de que o balanço da esquerda brasileira, ela foi feita da pior forma possível, porque ela não foi feita pelo partido, ela foi feita pela academia. Né? Então, eles são não acadêmicos que sofrem um balanço político produzido por uma elite acadêmica. Então, tu vai ter um duplo preconceito, né? Que é um balanço que é necessário, que é o do erro da política, que levou a esquerda a um brete, daí tu pode fazer o balanço, e o outro é do elitismo que a academia estabelece sobre o historiador não acadêmico, né? Então, o que eles faziam não é história. Né, eles eram intelectuais, eles eram militantes, eles eram qualquer coisa, não historiadores. Mas eu acho que ele contribui sim, porque ele vai tentar refletir a realidade do Brasil, com erros, com limites. Enfim, ele é um sujeito de seu tempo. E, a rigor, o Marx era tremendamente eurocentrista e preconceituoso com a América, com o Brasil. Ele cita o Brasil em várias passagens dos livros dele, como se aqui a gente andasse pelado na rua com onças correndo pelos cantos, entende? Né, é uma coisa surreal para um cara estudioso como ele. E o Sodré também vai ter aí seus preconceitos de época, de formação e incapacidades. Ele não conhecia a ideologia alemã, não tinha sido publicada ainda quando ele estava escrevendo. O imperialismo ele leu em francês, que não tinha uma edição brasileira. O Lukács ele começou a se aproximar quando ninguém se aproximava do Lukács, e ele inclusive era um desterrado do stalinismo. Né? Então vai ter aí um conjunto de coisas que o Sodré tem de peculiaridades por ser um curioso, por ser um intelectual voraz, assim, de muita leitura,
e que ele acaba despercebido e desdenhado, até porque também o que vai sobrevaler é o balanço político, que é, como eu falei anteriormente, o momento em que ele se perde no método, na análise e adere à política do PCB como projeto de leitura da realidade. Né? E Daniela, fala um pouco mais sobre essa relação, então, do Sodré com o PCB. Em que momento ele começou a se aproximar mais do partido, visto que tu comentaste há um tempo atrás que a partir da década de 30 tem um crescimento de intelectuais que começam a estudar o marxismo e começam a interpretar a história do Brasil de um ponto de vista até marxista, né? Inovador para a época. Uhum. Então, explica para nós um pouco sobre essa relação, assim. A relação dele diretamente com o PCB não é muito clara, né? Porque como ele faz parte de uma célula clandestina, não tem o registro de quando ele passa a ter. Os autores dizem que a partir de 47, 48, ele já passa a se relacionar com o PCB. O que seria possível, visto que em 50 ele volta a escrever e ele entra numa polêmica tremenda sobre a guerra da Coreia com o exército, né? A maior parte do clube militar defendia a intervenção na Coreia e ele é um dos que vai contra. E essa seria com a linha de autonomia dos povos, né? Que seria já uma linha, digamos assim, pensada de forma comunista, por assim dizer, né? Então não se tem bem uma data, um fecho, mas se estabelece esse período dos anos 40, de 47, 48 em diante, depois da legalidade do PCB, onde ele toma contato e passa a ter outros companheiros que também são do anti-mil, né? Então o PCB sempre teve uma militância muito grande, né? Chega a dizer que 60% do contingente raso no Rio de Janeiro era próximo da anti-mil, né? Então era uma influência concreta, até pela figura do Prestes, né? Que era um sujeito muito conhecido. Não se despreza a participação de outros militares também, né? Que acabaram se construindo aí. E ele vem nessa crescente da relação. Mas a relação mesmo a gente consegue perceber ou por relatos de pessoas que conheceram ele nesse período, que sabiam que ele fazia parte da célula, ou pela política que ele expressa nos textos, que é sempre muito, se tu pegar o documento do PCB, é muito semelhante. Agora, o PCB é um intelectual orgânico, digamos assim, né, da classe e desse novo pensamento dentro do Brasil nos anos 30, 40, né? Ele é o que há de novo, porque de certa forma, o getulismo acaba reproduzindo, em parte, o pensamento oligárquico, principalmente depois da ditadura dos anos 40. E quando volta, o trabalhismo avança, mas o PCB ainda é o que está mais à esquerda, né? Então, ele identifica um conjunto de outras pessoas, e principalmente pessoas bastante cultas a ponto de conhecer a Revolução Russa, os debates que envolvem a Revolução Russa, os debates que envolvem a Revolução Mundial. Então, eu acho que ele consegue se inserir a partir também desse conhecimento de mundo, né? Que o PCB, essa influência que o PCB tem sobre um conjunto de intelectuais do período, artistas, né? Então, pegar aí tem Dionélio Machado, que eram deputados, eram pessoas públicas, né? Então, o PCB tem uma intervenção pública no final dos anos 40 que atrai olhares, né? E uma produção intelectual. Tem um jornal de circulação nacional, né, semanal, denso, articulistas, tem revistas, tem formações, é um partido muito orgânico, muito ativo, com uma base de filiados muito grande. Então, é real a participação do PCB e essa simpatia que ele desperta em setores intelectuais do Brasil. Né? Seria analisando a rede de sociabilidade dele que a gente consegue desconfiar que ele era do PCB, porque não tem nenhum documento que dê uma prova cabal disso, né? E ele mesmo, nos livros de memória dele, ele nunca disse que ele não fala. Participou do PCB, né? Não, é a partir dos depoimentos das pessoas que militavam no PCB, que militaram com ele, que sabiam que ele era da célula, e a partir dessa rede mesmo, que ele vai ter, dos amigos, dos espaços de militância, das ideias que ele carrega, é mais ou menos isso. Já falou um pouco, mas talvez dê para enfatizar um pouco mais sobre quais são os limites do Sodré. Dos limites, aí são praticamente os mesmos limites que a esquerda teve no período, né? Digamos assim que o limite do Sodré não é um limite individual, é um limite coletivo do que foi possível construir com a classe naquele período, ou PCB enquanto a direção da classe naquele período. Ele é um sujeito que, sobre a questão do feudalismo, por exemplo, né? Ele vai usar os conceitos clássicos, né? De feudal, escravista,
burguês, moderno, democrático, ele vai pegar todos esses conceitos e vai analisar, mas ele não acha que no Brasil existe um rei Arthur e a Távola Redonda, né? Não é esse tipo de feudalismo que ele está falando. Ele está falando que existe uma reprodução de cultura feudal na sua formação, por exemplo, que é, para ele, vista a partir da imposição de um direito, de uma lógica de direito estatal, que vem de um país feudal, que é Portugal, e que é colocada de cima para baixo no Brasil. E que o Brasil nunca conseguiu romper com essa lógica de imposição de uma lei de fora, né? E que não consegue se formar como república, como aconteceu em outros países, onde se rompe com esses laços e acaba produzindo a sua própria legislação com base na sua realidade. Ele vai dizer que isso que justifica o latifúndio, por exemplo. Que o latifúndio é uma espécie de feudo, onde um senhor, que é o latifundiário, estabelece as regras, as normas, os territórios e como se vive nelas. A rigor é uma imagem, né? Não está de toda errada, mas claro que o conceito não é o mais correto, porque tu te remete a um período histórico, a uma localização até geográfica. Seria uma metáfora literária, né? Ele praticamente. Muito leitor de literatura. Romance, né? Talvez fosse mais uma... E acho que também falta de outra categoria que suprisse a caracterização. Né? Porque se tu pensar a rigor, ele não tem uma categoria para utilizar, exceto que ele inventasse uma. Né? E digamos que com o peso que tu tem da referência da União Soviética, do marxismo oficial, é difícil para tu conseguir inventar uma nova categoria sem ser taxado, por exemplo, de trotskista. Né? Então, revisionista, trotskista, traidor, etc. e tal. Então, acho que não teria nem condições para ele. Primeiro, porque ele tinha acordo com a linha política geral da Internacional. Segundo, porque ele não tinha capacidade histórica de construção de outros. Não teria construído, porque nem mesmo o trotskismo, que é bastante relutante à etapa da forma como é vista pelo stalinismo, de que tem que ser agora e tem que se manter dentro da etapa, né? Que seria, a contradição seria essa, da manutenção dentro da etapa, nem mesmo o trotskismo abriu mão do debate de etapa, de caracterização da etapa. O Trotsky faz debate de caracterização da etapa. Discutia se tinha feudalismo na Rússia ou não, né? Então, e ele faz o debate para depois, inclusive. Ele vai pegar e vai dizer em que etapa da Revolução nós estamos. O Trotsky faz esse debate permanentemente de caracterização da etapa, mas não é a etapa de que se nós estamos nessa etapa, então nós temos que cumprir a próxima, não é do degrau. Né, não é o etapismo. Não é o etapismo, é a etapa enquanto conceito. E o Trotsky, que é um sujeito que é bastante pensante, que teria condições de elaborar uma outra categoria, não consegue. Então, exigir isso do Sodré também seria até desonesto historicamente, intelectualmente com ele. Ele está se referenciando naquilo que é a referência da maior parte das pessoas, que é o marxismo oficial da União Soviética. Próprios autores que o Sodré lia, como até o Caio Prado Júnior, é tido como aquele que enfrentava essa tese de feudalismo no Brasil, mas ele mesmo dizia que nas capitanias hereditárias havia feudalismo. Exato. Câmara Cascudo, o Gilberto Freire também defendeu o feudalismo no Brasil. Exato. Então, na época dele, não tinha como fugir disso, né? Provavelmente, eu acho que é a maior, e talvez esse excesso de rigor de taxá-lo como etapista, stalinista, sem lê-lo, e entender que ele pega a categoria, esvazia o seu conteúdo e recheia com a análise da realidade brasileira, tenha feito ele ficar pouco aproveitado. Né? Então ele é um sujeito que poderia, pela descrição até analítica que ele faz de vários lugares do Brasil, ele poderia ser mais bem utilizado para a construção da história do Brasil. Mas aí tu tem que conseguir tirar dele o que ele tem de melhor, que é essa capacidade do relato, porque ele é um viajante. As divergências dele dentro do exército mandam ele para o Belém, mandam ele para Mato Grosso, mandam ele para Santa Cruz. Ele conhece Santa Cruz aqui, né? Ele conhece o Brasil de vivências, por assim dizer. Então, teria essa capacidade dele que é negada. Né? Então, acho que essa é uma questão importante dentro do entendimento do Sodré, que ele vai sim usar as contribuições clássicas do marxismo oficial da União Soviética, mas vai tentar rechear com o conteúdo brasileiro. O próximo questionamento até seria esse, né? Se é certo dizer que o Sodré defendia a tese do Brasil feudal. Então, a gente pode dizer que ele, pela terminologia que não tinha uma outra, ele usava como essa palavra feudal, mas não que era um modo de produção determinante nessa época. Na época do... Ele não considera o modo de produção determinante. Isso é importante. Ele não está dizendo que vivemos ainda no mundo feudal. Né? É isso que eu falo. Ele não estava esperando o rei Arthur e os cavaleiros. Né? Ele sabia que existiam relações de trabalho. Né? E a análise dele sobre feudal se dá nas relações
de trabalho e legitimação política dessa forma de relação de trabalho a partir da lógica feudal. Então, está dizendo o quê? Lá em Mato Grosso, existem pessoas que vivem ainda como se vivessem num feudo, onde um sujeito, ele, em troca de proteção, se tu não cumprir o teu acordo, ele vai te matar, é isso que vai acontecer. Sem ganhar salário, né? Sem ganhar salário, ele tem que consumir tudo do barracão da fazenda. Então, né, ele não é um sujeito que está transportando uma realidade, ele está transportando um conceito, isso sem dúvida. Talvez pela mente tanto dos trabalhadores como do latifundiário lá, do dono de terras, pela mente deles, talvez as relações fossem essas, né? Porque eles tinham aquilo de referência. De referência, as relações são essas, mas não que na prática, digamos assim, econômica, cotidiana, tenha, como é que eu posso dizer, seja a única relação que se encaixe nesse grande mosaico que se tornou o Brasil de relações econômicas e sociais, né? Por isso que, para flexibilizar, ele vai usar a não coeternidade. Porque ele vai dizer, não dá para dizer que é feudal todo. Não pode ser feudal São Paulo. São Paulo não é feudal, mas isso aqui não é industrial. Então, ele vai ter que relativizar a estrutura que ele tem, né? Então, ele vai trabalhar com essa questão de que convivem modos de produção divergentes que já deveriam ter sido superados dentro do mesmo país. Havia no Brasil colonial um modo de produção predominante, mas não era total, né? Exato. E dependendo da época também, né? Porque se a gente for ver, já no final acho que, me corrija se eu estiver errado, mas pro final da escravidão já não tinha tantos trabalhadores escravizados quanto tinham em 1800, 1850, 1800. A escravidão definha, de certa forma, em si, né? A partir de 1850, com a diminuição, né? do tráfico, né? Mas com certeza, é menos gente do que tinha antes. Freitas. Então, Daniela Conte, tu coloca o Sodré como um dos principais intérpretes do Brasil moderno? Coloca. Mesmo errando um monte? Claro. Vários limites? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o sujeito erra, mas o sujeito erra construindo algo, né? Bobo somos nós, que estamos aqui errando calado, né? Porque ele teve a coragem aí de escrever e de tentar pensar. E por que eu também, mas tirando a parte afetiva ao Sodré, eu acho que ele tem uma condição de se colocar dentro desse grande mote que é os intelectuais do Brasil moderno, justamente pelo papel que ele desempenha na renovação historiográfica de análise do Brasil. O ISEB, por exemplo, que é o espaço que ele milita, vai conseguir ter inclusive foi queimado pela ditadura no que instaura o golpe, fecham o ISEB, e ao fechar o ISEB, eles queimam boa parte do rascunho da obra, né? Então, ele e os alunos dele, entre eles o Joel Rufino, que hoje é professor universitário, estavam escrevendo a nova história do Brasil, que eram livros paradidáticos voltados aos professores para recontar a história do Brasil. Então, ele estava tentando rediscutir a história, e isso por si só já colocaria ele dentro de um hall de intelectualidade de alguém que reflete sobre a historiografia até então contada, né? Outra coisa que eu acredito que faça ele se colocar nesse hall de debate intelectual moderno é que ele se dispõe a debater a conjuntura, né? Ele pode errar na análise de conjuntura. Eu particularmente divirjo da orientação que ele deu na análise de conjuntura, mas ele publicou sobre, ele escreveu sobre, ele pensou sobre, né? Ele tentou analisar, ele escreveu análise, ele ajudou a fomentar o debate, ele ajudou nas polêmicas, né? Ele se posicionou frente às polêmicas. Ele fez um papel de um intelectual que está disputando um projeto. E eu acho que esse é o centro de todos os intelectuais do Brasil moderno, que são esses que tentam debater um projeto para o país. Seja ele dado o nome de Revolução Brasileira, seja ele do desenvolvimentismo, seja ele de qual área ele venha a ser. E o Sodré é muito influenciado pelo desenvolvimentismo cepalino, né? E eles vêm numa postura de construção de uma ideia de um novo Brasil, que seria a ruptura com a lógica oligárquica de vez, a industrialização plena e o desenvolvimento da democracia. Esses são 3 pontos que eles vão ter em comum, todos eles. O Caio Prado tem isso, o Jacob Gorender tem isso, o Celso Furtado tem isso, o Sodré vai ter isso. Então são pontos comuns a uma geração inteira que estão dizendo que nós precisamos de um novo país e um novo projeto de país. E esse projeto passa por esses pontos como democracia, desenvolvimento, avanço tecnológico, avanço educacional, releitura da história, colocar o povo na história, né?
E ele é um dos sujeitos que vai se agarrar à categoria povo como ninguém, né? Que é uma das questões de que ele entende que a participação do povo é a essência da mudança, né? Ainda que povo, para mim, particularmente, Daniela, acho que é uma categoria, digamos... Abstrato? É pior que isso, é gelatinosa, certo? Porque ela não tem, povo não tem cara, povo, né, eu acho que classe é uma categoria mais adequada para um debate que ele deveria estar fazendo. Povo é uma mistura de classe, né? Povo é qualquer coisa, né? Claro, E por isso que o povo brasileiro podia fazer o desenvolvimento, porque precisava da categoria povo para defender a participação da burguesia de interesse nacional, né? Então tem que ser povo, não pode ser classe. Então ainda que eu, por exemplo, esse eu considero um dos erros de não ter o recorte de classe na análise imediata de conjuntura, porque a orientação é a consolidação do capitalismo democrático, numa alusão de que vai acontecer como aconteceu na Europa, né? Ele é um sujeito que pensou. Então, e se postou nos principais debates, né? E o combate que se tem a ele também, a tentativa de taxá-lo como etapista, como desnecessário, como reprodutor do PCB pura e simplesmente, como reprodutor do stalinismo, é a demonstração de que ele teve impacto algum, né, na minha opinião. Daniela, eu queria te fazer uma pergunta mais, fugindo um pouco do Sodré. Tu considera que hoje, eu vejo muito que a academia, ela tenta se colocar como uma coisa à parte da sociedade, assim. Uhum. Ela tenta analisar de forma neutra toda a sociedade em seus mais diversos aspectos. Mas tu considera que, hoje em dia, e tu como professora de ensino fundamental e ensino médio, né, em Alvorada, em Porto Alegre, tu considera que é possível essa neutralidade? E tu acha que é importante um historiador, em qualquer área do ensino, não só na academia, mas também na escola pública ou em qualquer outro lugar, ele tem essa capacidade e esse dever, digamos assim, de tentar dar um caminho para a própria história, como fazia esse pessoal da geração dos anos 60, 70? Tem uma frase que eu gosto muito, que foi o nome de um DA, uma chapa de DA na UFSM, neutro só sabão. Né? Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. No momento que tu te neutraliza na construção da opinião, tu reproduz o status quo, seja ele qual for. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre posição. Sempre posição e claro, eu disputo. Eu acho que tem que disputar a opinião das pessoas. Né? Para as coisas mais simples. Eu acho que faz parte, né? Disputo desde a opinião da minha mãe sobre legalização do aborto até a opinião dos meus alunos sobre por que isso da história. Vou disputar porque faz parte de uma concepção de mundo, né? Se eu deixá-los lá como mero reprodutores, por exemplo, sentados numa aula dizendo que tem que decorar as datas e não pensar, eu estou reproduzindo uma lógica também. Então, eu também não estou neutra, estou reproduzindo uma lógica. Então, vai ter milhões de coisas para a gente debater e tem que ter posição, tu não pode ser neutro. Acho que tem que ser distante em algumas coisas, né? Esse debate que, por exemplo, hoje a gente vivencia muito na escola, a questão das drogas, né, que sempre é tratado com muito moralismo, como é que tu trata, né? Tu é uma referência, tu é um professor, tu tá num espaço público de poder, né, porque tu tá numa sala de aula regendo uma classe, e como é que tu te posiciona? Tem que fazer todos os debates sem moralismo. Então tu vai ter que trabalhar a saúde pública, vai ter que trabalhar a questão da violência, vai ter que trabalhar a questão do vício, né? Então é permanentemente uma posição, não ter posição. O Sodré dizia, né, que alguém disse, não ter posição é uma coisa que não existe na história. Né? Não existe um sujeito sem posição. E nisso, talvez, o meu grande acordo com o Sodré, ele foi um sujeito sempre de muita posição. Sempre teve muita opinião sobre tudo que ele participou. Né? E mesmo assim, tem historiadores que se relegam o título de neutros e que tentam fazer uma análise. Principalmente eu vejo muito numa nova historiografia, começou a surgir dos anos 90 para cá. A gente gosta de dar o nome para eles de pós-moderno, né? A gente gosta de classificá-los, digamos assim. Sempre tentam fazer uma história neutra, revisitando alguns temas, até alguns temas polêmicos, como Guerra do Paraguai, essas coisas todas, tendo sempre como uma historiografia neutra, mas eu também não acredito muito nessa historiografia. Eu acho que a tentativa de dizer que militante é ruim, né? Por isso eu também acho que claro que a história militante, ela nunca pode ser uma história que negue a verdade, né? Porque tu não pode simplesmente... porque não é do teu acordo militante, negar aquilo que o sujeito fez de errado, de correto, ou inclusive se tu tiver alguma divergência, te posicionar, né? Agora, dizer que é neutro, eu particularmente não acredito. Eu acho que tu reproduz a história de quem ganhou. Bom, e aproveitando o gancho que tu falou sobre negar um pouco a verdade, tu acha que o Sodré acabou negando, com o passar do tempo, a verdade da luta de classe? Apostando na união do povo? Acho que não, acho que esse é o lado militar dele. É o lado nacionalista.
o patriótico, né? Acho que ele era um militante do PCB, mas do PCB dos anos 50 que acreditava no povo, não na classe. Então acho que ele não mentiu. Acho que ele simplesmente seguiu a mesma linha de manter, apesar do erro de não ter caracterizado como classe e como uma luta de classes, ele seguiu na mesma linha que ele tinha lá, de que o povo, a nação, a pátria, e aí o lado militar muito forte, fariam a diferença. Né? Essa lógica do nacionalismo não combina muito com a luta de classes, né? Infelizmente. É muito difícil associar os dois. Né? Porque uma luta de classe ela precisa ser por princípio internacionalista. Muitas vezes o inimigo apontado por ele era o imperialismo, não a burguesia brasileira. Que era a linha do PCB. Né, o inimigo é o imperialismo, paz entre nós, guerra ao imperialismo, né? Então a paz entre nós era a paz entre nós sem acusar a União Soviética e guerra aos Estados Unidos, que era o imperialismo, né? A gente tá vendo esse discurso de reeditado agora também, né? Tá surgindo de novo o discurso do imperialismo para negar as divergências internas do país, por exemplo. A gente tem acompanhado, né? Pela esquerda ressurge esse debate. No momento que a direita nacional nos ataca, por assim dizer. Então é complicado também, porque se a gente negar a postura de classe que as coisas têm, a gente vai continuar avaliando errado, na minha opinião. Né? Particularmente, acredito. E qual é a obra do Sodré que tu acha mais original? A História Militar do Brasil. Com certeza, é ainda a melhor obra dele. Eu gosto muito das que eu estudei, que são 3, História da Burguesia Brasileira, a Formação Econômica do Brasil e eu tô desmemoriada, esqueci a outra, mas Revolução Burguesa do Brasil, mas eu acho que o fino da bosta dele ainda é a história militar, porque ele fala com conhecimento de causa único, né? Então ele realmente escreve muito bem sobre isso. E havia uma espécie de rivalidade entre o Sodré e o Caio Prado Júnior? Acho que eles refletem a disputa da linha do PCB, mais do que uma rivalidade pessoal. Eu sei que eles se falavam mal um pouquinho do outro. Já vi comentários, vi textos que indicam que eles não se fechavam pessoalmente, mas o centro eu acho que é o debate político. É a diferença da leitura do Brasil mesmo. Um querendo sobrepor o outro no sentido de dar uma orientação para o partido, talvez? É a disputa ali da linha do partido, com certeza. Né, porque teoricamente o Sodré é um oficialista, né, ele incorpora a linha da direção, que é a linha da Internacional, que é, por sua vez, a linha da União Soviética para o terceiro mundo, e o Caio Prado está reagindo a isso, tentando dizer que acho que não é por aqui, ainda que o Caio Prado também não aponte soluções. Ele vai dizer, ele tem o mérito da crítica, ele não apresenta a saída, mas é correto fazer a crítica ainda que não tenha saída. Ele apresenta a crítica, ele aponta, e essa disputa, então, vai se dar no todo, né, e vai refletir nos dois. Mas não sei se eles chegaram a se encontrar, realmente não tenho conhecimento, assim, se eles chegaram a se encontrar e a debater pessoalmente. Creio que a separação da clandestinidade, da militância do Sodré não tenha permitido isso de forma pública como um embate do PCB, por exemplo. Eu sei que havia troca de correspondências amistosas com ele, entre eles, e troca de livros, assim. Eles se usavam como fonte. Ótimo. Ele cita muito o Caio Prado, ele leu tudo. Tudo que o Caio Prado escrevia, ele é um cara que, apesar de não acadêmico, diferente dos outros, ele cita tudo que ele lê. Então, tu pega as rodapé dele, as notas de fim, é muito, muito texto citado. Ele diz de onde ele tirou, na maioria das vezes. Até pesquisa que ele teve acesso, autores mais antigos, ele vai citar tudo. Então, tu consegue, pela leitura, tu consegue, dos rodapé das referências, tu vai conseguir estabelecer quem ele estava tendo de referência, de literatura. E ele vai citar o Caio Prado em tudo que ele escreve. Nos principais livros, nos artigos, nas polêmicas, ele cita. Realmente, o Caio Prado reconhece menos ele do que o Caio Prado. De fato. Mas se tu fosse desafiada por um colega de partido que detesta Sodré, tu quer convencer ele, não, lê Sodré, vale a pena, o que tu iria dizer pra ele? Que eu diria... Que desafio, hein? Te botou numa saia justo, Freire. Saia no soco, é mais fácil, né? Não sei, eu acho que eu diria para ele que um bom marxismo reconhece a sua crítica de fundo, né? Porque daí ele vai conseguir, para renegar o Sodré, vai ter que conhecê-lo, né? Então eu acho que é importante entendê-lo para negá-lo. Mas eu diria para ele ler o Sodré e depois ler o Jacob Gorender, Escravismo Colonial, que para mim é um dos melhores textos sobre esse tema, e ler o Caio Prado também, e ler Sem Paixão, assim, porque às vezes o cara endeusa o Caio Prado e chineleia com todo o resto, só que eles são parte do mesmo processo, uns mais certos, outros mais errados, mas parte de um processo.
Caio Prado só produziu o que produziu porque leu e debateu com os outros. Né? Nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes e de um dos nossos participantes do grupo no Facebook, que é o companheiro Lúcio, lá de Minas Gerais. E ele faz o seguinte questionamento. Na verdade, uma solicitação que tá escrito aqui. Solicita que tu enfatize a tese de semifeudalidade no Brasil, algo que ainda não tenhas falado. E antes de tu começar a argumentar sobre esse tema, lembrando que o Freitas e o Lúcio fizeram uma grande discussão teórica, acadêmica, sobre a feudalidade no Brasil. Como é que é o nome do texto? Rafael Freitas e a negação da tese antifeudal. Contra a tese do Lúcio de universalização no modo de produção feudal. Eu dei uma lida nos comentários do Lúcio no grupo hoje, né? Eu vi que tem um debate quente ali. E tem, inclusive, postagens de outros grupos batendo nele. Ele é um grande contribuidor nosso. Não, eu vi ali. Eu não consegui ler. Não tô sendo irônico. E não li porque não deu tempo mesmo de ler o debate que o outro grupo estabeleceu com ele, porque eu estava na rua já. Mas... olha, Lúcio, eu não acho que a gente pode dizer que existe um retorno feudal, não, viu? Eu gosto muito da tese de uma reversão neocolonial. Eu acho boa essa tese da reversão neocolonial, em vários aspectos. Né? Eu acho que quem defende é a Rosa Marx, que defende a história da reversão neocolonial agora, professora Rosa Marx. Tem coisas muito interessantes, que é a questão, mas eu sou... confesso, meio trosca. Então, eu tenho uma certa paixão por aquele debate do desigual e combinado. Né? Então, esse debate do desigual e combinado justificaria a atualidade dessa reversão neocolonial no Brasil, né? De que dentro da divisão mundial do trabalho, ao Brasil cabe a produção agrícola e de minérios em geral, né? De commodities, como é moda agora dizer. Então, acho que nesse sentido é diferente do que de uma atualidade. Agora, a feudalidade do Brasil, eu não acho que o Sodré esteja de todo errado, não, que tem uma reprodução do estatuto feudal no sentido da lei, né? Porque se a gente pegar o próprio Marx, ele vai dizer o quê? O mundo muda concretamente mais rápido do que nas ideias. Né? Então, ainda que a realidade mude, tu carrega um conjunto de ideias passadas para aquela nova realidade. O Brasil mudou na sua relação, mas os estatutos de regulação, por exemplo, da posse de terras, das eleições, do governo, segundo Sodré, continuavam de inspiração feudal do tempo colonial do Brasil. Né? Então, dentro desse marco de reprodução de um estatuto legal feudal, é que ele vai falar que existe feudal no Brasil. Né? E que isso seria refletido na questão do latifúndio hoje, mas na sesmaria do passado, que a sesmaria não deixa de ser o feudo, na opinião dele, né? Na questão de como tu constitui os poderes locais, na própria lógica que o tratado, que as lógicas de Utilities deram para o Brasil por muitos anos, né, no estabelecimento de governos centrais e das taxas, né, que tu cobra, das derramas, das quintas, que são estatutos feudais para ele, né, e é disso que ele está falando, se reproduz no Brasil um conjunto de lógicas de taxação e organização política que são muito semelhantes ao feudalismo português, já no Estado absolutista português, né, do período da expansão, mas que demoraram muito tempo a se diferenciar no Brasil, justamente também porque, para ele, a independência é um debate muito importante também, porque no processo de independência tu não tem uma ruptura com a colônia, com a metrópole. Então, tu não tem o que houve no resto da América Latina, que é a constituição de uma república de inspiração francesa. Tu vai ter a continuidade de um estatuto monárquico feudal, de um Estado absolutista que se reproduz no Brasil na sua lógica legal. E que isso na cultura e na mentalidade, por assim dizer, um termo moderno, não é o que ele utiliza, né? Mas na mentalidade e na cultura isso não vai se expressar muito rápido. Então, para ele, essa mudança das ideias é mais lenta do que a mudança de estrutura. E isso justificaria, então, os convívios legais de coisas tão grosseiramente diferentes, onde um país que tem uma industrialização e já tem o voto direto, né, inclusive das mulheres, lá em 40 e poucos, quando ele está indo para o Mato Grosso, continue convivendo com um cara que te obriga a trabalhar à força na terra e se tu fugir, ele te mata. Então, né, é disso que ele está falando. Existe uma ideia, né, de uma elite branca, europeia, que se propagaria dentro de uma lógica de estatuto feudal. Será que nessa lógica do feudalismo existia o que existia na Europa, de que o dono da terra trocava o dono, mas os camponeses ficavam ali? Os trabalhadores
Nunca observei se ele O apontou feudalismo isso. no Brasil seria um avanço social, né? Em relação à escravidão, já era uma nova etapa, né? Não, me deu a ideia pesquisar isso aí. Será que existia esse tipo de. Cara, não sei, boa Né? pergunta. Não sei mesmo. Vou atrás disso aí. Vai mesmo, acho que é um bom espaço aí. Só continuando até a partir das discussões do próprio colega Lúcio, né? Que eu acho que a interlocução que ele tem nessa pergunta, assim, seja mais referente ao governo federal atual, né? Porque ele... Aí já entra no métier que eu não sei do que vocês estão debatendo, né? É briga pessoal já. Sobre a política de desindustrialização do governo petista e não ter feito a reforma agrária, né? Uhum. Então, nesse sentido que ele coloca como o Brasil se femi-feudalizando novamente, né? E Femi-feudalizando? É um Não, sempre. feudalismo Não feminista. põe as mulheres mais esse problema. E atrasando o desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil. Né? Isso aí são as ideias dos maoístas brasileiros, né? Ligado à nova democracia. Então, acho que consegue. A próxima pergunta seria isso. Uhum. Então, acho que dá para relacionar o maoísmo com as ideias do Sodré? Acho que seria anacrônico para ele. Acho que ele não... Nem o Mariátegui, né? Porque ele até é um leitor de Mariátegui, viu? Ele tem várias citações a Mariátegui dentro da obra dele. Ele lê principalmente 7 ensaios, né? Que é uma das coisas que ele gosta bastante de citar. E talvez ele leia no sentido da originalidade da interpretação. E quando ele cita por isso, né? Pela capacidade do aproveitamento das culturas locais, que o Mariátegui força bastante. Mas o Mariátegui também não era maoísta, né? O Mariátegui foi apropriado por maoístas. O Sendeiro Luminoso reivindica Sendeiro Luminoso pelos caminhos das luzes de José Carlos Mariátegui. É um nome gigantesco do sendeiro que reivindica no nome o Mariátegui. Mas o Mariátegui em si não era maoísta. Eu acho que não tinha consolidado a possibilidade... Não, imagina, 20? Não, nenhuma chance. O Mariátegui morreu antes do mal chegar ao poder. Do mal chegar ao poder. Tava pensando, não, nenhuma chance. Então, não tem essa condição, né? Então... acho que seria anacrônico dizer que o Sodré é maoísta. E acho que o problema do governo federal, se me permite entrar na polêmica, não é o processo de desindustrialização necessariamente, é de subordinação da lógica do desenvolvimento do Brasil à lógica mundial do desenvolvimento. E aí a desindustrialização e tornar o Brasil um país de matriz agrária tem a ver com essa divisão internacional do trabalho. Né? Eu também acho. Que acho que é mais essa relação que está forte no sentido de dedicar-se ao papel destinado mundialmente como produtor de primários, do que necessariamente dentro da lógica do desenvolvimento desigual combinado, né, que é do Trotsky, organizado pelo George Novak em livro, dentro dessa lógica do que necessariamente como um erro da política ou como uma desindustrialização forçada. Eu tenho um pouco de dúvida nesse debate, na verdade, eu gosto desse debate, mas eu estou tentando acompanhar, porque eu sei que tem 2, né, a da desindustrialização, reversão neocolonial e subimperialismo. Na verdade, são 3 que se combinam. E tem mais, tem o pessoal que acha que a etapa do governo agora é neodesenvolvimentista. Eu acho um como é que eu vou dizer assim? Não, quando a gente, assim, quando é demais, é uma metáfora praticamente. Daqui a pouco eu lembro. Mas não é isso, não. Acho que não é neodesenvolvimento. Não sei, não considero. Acho que é neoliberal mesmo. Não considero neoliberal. Talvez tenha. Regressista. Para mim é neoliberal. Porque, olha só, teve até uma pergunta. O desenvolvimentismo faz parte do liberalismo, né? E a reapropriação dele pode até ser neodesenvolvimento. Assim, falando de acho, né? É que tem alguns teóricos que dizem que os governos Lula e Dilma se apropriaram muito das teses que o JK fez lá nos anos 50, 60. Eu acho que é meio forçação de barra um pouco. Mas não deixa de ser, porque é o processo de liberalização, né? Só que tu agora tá num novo contexto. Mas visto que o JK ele não se subordinou ao FMI, tanto quanto o Brasil está subordinado agora. Mas o contexto é outro. Aí também é um nacionalismo que não tem mais espaço. Porque dentro da lógica mundial tá mais estreita a tua possibilidade de desenvolver. Aí também a tese do próprio PCB afundou, porque já naquele período não tinha debate de possibilidade de um desenvolvimento autônomo, individual ao resto da sociedade e para se colocar entre os primeiros países do mundo. Isso não existe. Não para um país que tem historicamente uma trajeção. Tu rompe com o sistema capitalista e te estabelece como um país autônomo em vários aspectos, ou tu subordina ao teu papel dentro da divisão mundial do trabalho para o capitalismo, né?
que não é, que o nosso papel é, no caso, sustentar os centros, né? E aí vai ter todo o debate de eurocentrismo, todo o resto. Talvez seja aí aquela questão, né? Qual a atualidade do Sodré? Porque até hoje a gente não conseguiu se desvincular desse sistema, né? Cada vez mais está mais atrelado à divisão internacional do trabalho. Mais dependente. Também. Dependente. Não, é dependente, e nós insistimos na análise, né? Eu acho que a maior atualidade do Sodré é o que não fazer. Né? Eu acho que entender como ele perdeu a análise dentro da lógica política da unidade nacional é um bom debate para o Sodré. Né? Ele era um nacionalista. Essa é a parte do exército que nunca saiu dele, né? E essa coisa do nacionalismo tem nos levado a uma política, como dizem, subimperialista, né? De fazer o imperialismo nos países mais fracos, por assim dizer, economicamente. E também na lógica de nos autorizarmos a sermos o guia do terceiro mundo, por assim dizer, ao invés de defender a libertação dos povos, né? Então, autonomia diferente de libertação. Ontem no programa Conversas Cruzadas teve o tema sobre a terceirização, né? E esse discurso que tu disse é muito latente, porque os que defendem a terceirização falam que o mundo moderno, a gente tem que ser competitivo com o mercado mundial, que são as regras do mercado mundial e tal. E é esse discurso aí, né? É esse discurso. A elite brasileira, ela é lacaia, ela é do imperialismo mundial, mas ela se sente bem com isso, né? De certa forma. O Plínio de Arruda Sampaio, certa feita, numa fala dele aqui no Rio Grande do Sul, ele fez uma fala muito boa, que eu até uso na dissertação, que eu achei engraçadíssimo, que ele era do Partido Social Cristão, né? E ele teve o golpe, ele é um dos caras que vai fugido. Ele que escreveu as reformas de base, né? A da reforma agrária foi ele que fez, né? Toda a proposta. Ele era, então, super militante do governo João Goulart, tal, obviamente. Eles, claro que para um 400ão ser exilado é muito mais fácil que para um operário, né? Então eu fui embora, fui estudar. E aí um amigo, que ele cita o nome, não tenho autorização para citar, mas ele liga para ele desesperado: Plínio, o governo me ligou e disse que se eu não der todas as minhas empresas, eles vão me quebrar, porque eu apoio esses comunistas do nacionalismo, né, do João Goulart. E o que eu faço? Daí ele diz: cara, não sei, eu acho que, né, o que tu tá pensando em fazer? Não, eles me ofereceram uma merreca, todas as minhas indústrias só por 1 milhão de pé de café. Que eu nem sei plantar café. Eu tô te ligando para ver como é que planta café, tua família sempre plantou café. Daí o Plínio disse que foi, botou ele em contato com o tio, que fazia uma plantação de café, não sei o quê. E aí ele, no final, depois de contar essa história, ele dizia assim: no fim, o único burguês realmente nacional que existiu no Brasil saiu ferrado e virou agricultor, né? Porque não tinha uma burguesia nacional. E a gente não tem uma burguesia nacional. O interesse do capital é internacional. Né? A burguesia até pode ser nacional, mas o capital é internacional. Ou tu te submete à lógica internacional, ou tu tá fora do mercado. Então não tem um nacionalismo latente nessa burguesia, né? Não temos mais uma burguesia francesa da Revolução de 789, né? Então, mais uma contribuição de um amigo de grupo de estudos, que dessa vez é o Thomas Herler. Onde é que ele é, o Freitas? Ele Mato Grosso. Teve lá perto do onde o Sodré fez a pesquisa de campo dele, então, né? Sodré serviu no Mato Grosso e disse que era o fim do mundo. Só logo depois de Mato Grosso era Santa Cruz. Aí, ele se Thomas, sentia isolado. Thomas tem que fazer um relato, então, pra... Ele foi exilado 2 vezes, segundo ele. Em Mato Grosso ele foi de boa vontade, foi como... uma foi em Belém, no Pará, que ele disse que estava exilado, e o segundo exílio foi em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. Mas então o Thomas Heller, ele fez a seguinte colocação, ele abre aspas: eu não tenho uma questão, colar uma fala que desenvolva a concepção de Sodré acerca da Revolução Brasileira, no que diz respeito à questão da necessidade de superação do feudal, entre aspas, e o que era esperado para a primeira etapa da Revolução, fecha aspas. Que, na verdade, assim, a Revolução Brasileira é o debate do período, é o debate projeto. E ela tem várias interpretações. No caso da esquerda, era a Revolução Democrática Nacional. Né? Então, a gente vai ter essa lógica de desenvolvimento de um estudo a partir da questão do desenvolvimento nacional democrático. É o quê? É fortalecer o capitalismo, aprofundar o desenvolvimento industrial, modernizar o Brasil, e modernizar mesmo, assim, com máquina, com educação, com tecnologia. Isso que eles estão falando em modernização. É modernizar a realidade e o pensamento. Então, para uma sociedade mais avançada do que a feudal, que é o capitalismo, né, na etapa, e depois desse desenvolvimento da consolidação de uma democracia, partir para, então, o debate do socialismo. Então, primeiro consolida,
para depois romper, né? O que é um contrassenso, inclusive, se for analisar a Revolução Russa, né? Que a única coisa que não tinha na Rússia era capitalismo desenvolvido quando foi feita a Revolução. E, aliás, uma outra coisa que eu tenho curiosidade de estudar, só um parênteses, que é por que são sempre os elos débeis onde não está desenvolvido o capitalismo que as revoluções se estruturam, né? Porque as revoluções que se teve foram em sociedades importante. Não capitalistas, né? Mas em comum, né, confirmando o Marx, nunca chegou ao comunismo, foi até o socialismo. Exato, por isso. Exato, provavelmente tenha sido o limite, até porque é o limite produtivo, né, de uma sociedade não desenvolvida. Então, dentro dessa lógica de que tu tem que ter para a revolução uma capacidade de produtividade, vai defender o desenvolvimento do capitalismo ao extremo, desde que é democrático. Então, com a ampla participação do povo, né? Então, tu vai entrar no debate do povo e da participação popular, que é o debate que tu vai ter durante o processo das reformas de base do Jango, né? Que é exagerado a necessidade da elite brasileira. Não dá para tanta gente na rua e tanta gente opinando sobre as coisas, né? Precisa de um nível maior de exploração e menos articulação, né? Depois, então, a questão da Revolução Brasileira, então, é isso, é o desenvolvimento da etapa capitalista, democrática, ou democrático-burguesa, do processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Essa é a primeira parte. Isso vai te levar à superação do feudal, ou seja, não pode ser em São Paulo, tem que ser em São Paulo, em Mato Grosso, no Acre, no Rio Grande do Sul, todos os lugares, tem que ter um nivelamento ou uma hegemonização de um sistema sobre o outro, né, para tentar eliminar o mais atrasado, né, e após isso, então, tu poder construir a nova etapa da revolução, que é o socialismo. É assim, bem quadradinho mesmo, né, tu vai ter a etapa, tu está num mundo em transição do feudal para o capitalista, então tu vai aprofundar o desenvolvimento capitalista, com ênfase num capitalismo democrático, nacional e democrático, e a partir daí poder ter uma consolidação de um operariado, que é onde está a possibilidade da revolução socialista, né? Porque com camponês não faz revolução socialista, e aí então tu vai poder construir o processo da dita revolução. Só que isso é uma etapa, isso é uma leitura reta, né, que desconsidera as especificidades de cada local. E essa era a receita da Terceira Internacional para todos os países. Né, não era só para o Brasil. É para o Brasil, para a Argentina, para o Equador, para a Nicarágua, para o México. Todo mundo deveria seguir essa linha. Então, aonde não há revolução, onde não há ainda capitalismo desenvolvido, o PCB ou os partidos comunistas locais devem apoiar o desenvolvimento desses setores mais avançados do desenvolvimento econômico, né? Então acaba que em vários momentos a tua frente não é com a luta de resistência necessariamente, é com aqueles que pretendem modernizar. A gente sabe que toda modernização, hoje talvez melhor do que no passado, que toda modernização é às custas da exploração dos trabalhadores, né? A modernização da 4330, a PEC da terceirização, é a custa dos trabalhadores. Óbvio que vai modernizar o capitalismo brasileiro, vai nos pôr em padrão China, que é a ponta de lança do capitalismo mundial. É onde tu menos ganha, onde tu mais trabalha, onde tu menos tem direito. E isso é capitalismo. Mais trabalhar, menos ganhar e menos direito. Menos resistência da classe trabalhadora. Isso é capitalismo. E é o que vão fazer aqui com a gente. Né? A PEC é essa, o Ricardo Antunes falou que nos coloca de volta a patamares da escravidão. Né? Porque realmente é a retirada de direitos ao extremo. Então, digamos que do ponto de vista do capital, o mais desenvolvido, sem sombra de dúvida. Aí cabe nos perguntar que desenvolvimento a gente quer. Talvez tenha faltado a esses historiadores esse período, pelo entendimento que eles tinham do mundo naquele momento, se perguntar que desenvolvimento eles queriam. Né? Porque o desenvolvimento que eles estavam defendendo era o desenvolvimento de uma classe trabalhadora que, por princípio e por definição, tem que ser explorada. Não existe capitalismo participativo, né? Capitalismo humanitário é coisa do fundo monetário, já dizia aquela palavra de ordem dos anos 90, né? Então não tem um capitalismo desenvolvido e que seja no estado de social-democrata, né? Com bens garantidos. A social-democracia europeia sustentou as custas da nossa fragilidade, da nossa exploração. Da exploração da África, da exploração da China, da Ásia, de uma forma geral. Então, para uns viverem bem, outros vivem mal. No caso, agora, o que está se globalizando é o viver mal, a padrões chineses, que é um dos padrões de maior exploração do mundo, $1 por dia. É um dos menores salários do mundo.
E é o que querem nos propor aqui com essa PL, né, da terceirização, que é a possibilidade de a gente trabalhar sem nenhum tipo de regulamentação. Então não é feudalização, é uma escravidão, então. Agora é pior ainda, viu, Lúcio? Digamos que o Sodré tá superado porque tá uma etapa na frente agora. Pobre do Sodré. Mas aí, tem gente que considera a China um grande exemplo de socialismo no mundo e tal, né? Como é que a gente encara essas pessoas? Olha, Lúcio, eu acho que estão te provocando. E eu acho assim que Não, mas o Lúcio, ele é crítico à China, não é? Ele é um maoísta crítico. Ah, então ele defende a China. Não então é só ele, né? Tanta gente defende a China, tem tanta gente feliz com que Cuba abriu agora os porteiros, né? Então varia. Tá se modernizando, né? Segundo alguns. Tá se modernizando, com certeza. Os carros não vão ser nos anos 50, vai ser tudo General Motors. Mas agora vai perder o atrativo turístico. Pode então, ser. a lógica, eu acho que é o capital sempre vai agir para revogar, né? E o capital chinês não é diferente. O Mesaros, agora eu lembrei, ele vai falando do mundo pós-capitalista, mas sem romper com o capital. Não sei se vocês conhecem a tese dele, é bem interessante. É difícil pra caramba de entender. Para além do capital, aquele. No Para Além do Capital, ele vai tratar. Assim, tem um trecho lá que ele vai tratar da União Soviética. E aí ele vai tentar analisar a economia da União Soviética. Ele vai dizer o quê? Lá não era um sistema capitalista, mas também não tinha rompido com a lógica do capital, que é a lógica da reprodução e da exploração. Da reprodução a partir da exploração. E a exploração como essência da sua reprodução. Então, ele vai debater isso. Então, talvez a gente possa enquadrar a China, aqui grosseiramente, sem grandes estudos, por favor, né? Um debate bem amigável. Assim. Debate empirista entre... digamos assim, levantando a bola para outros estudos, quem quiser aí se jogar, é a questão de que talvez seja um Estado pós-capitalista, mas não pós-capital. Não, ou... Porque eu não sei se um capitalismo de Estado também é uma definição correta. Não saberia te dizer. Bom, Daniela, então, finalizando nossa conversa, teve alguma coisa que tu acha importante falar sobre o Sodré, que ele não perguntou aqui? E já aproveita dando as palavras finais aí, aos ouvintes. Aos teleouvintes. Aos teleouvintes. Aqui é teleouvinte. Não, eu acho que o Sodré é um sujeito que merece ser lido ainda com os olhos de alguém que viveu o seu tempo, por favor. Eu acho que a gente comete, na esquerda em geral, o anacronismo do balanço político de 20 anos depois, sempre, né? A gente insiste nisso. O que não quer dizer que não tenha que ter balanço político, mas ele tem que ser para construir alternativas a partir dos erros, né? Então, acho que o Sodré precisa ser lido dentro do seu contexto, de um contexto de um sujeito que viveu nos anos 50, né? De um mundo polarizado, de uma referência imensa na União Soviética, com todos os erros que a União Soviética cometeu, né, mas ainda assim uma referência aos trabalhadores, quando o sonho de um mundo diferente ainda era possível, ou mais claro, né, mais nítido, era um sonho real, concreto, né, existente, que depois a gente vem a saber todo o problema que foi, né, no nível de liberdade de pensamento, né, e mesmo de liberdade econômica, mas no sentido de que foi o primeiro espaço levado a cabo por trabalhadores, que vai sofrer todo o processo de burocratização e todo o resto que a gente possa criticar, mas foi e era a referência. Era para onde a humanidade que queria uma alternativa se virava. Né? Então a gente também tem que entender que esse sujeito vivia uma outra conjuntura. É fácil para nós hoje, com a derrocada da União Soviética, com a abertura dos processos e saber todas as barbáries que aconteceram, a gente sair metendo na cara dizendo como que tu não percebeu, né? Que isso, aquilo, aquele outro. Então acho que todos os sujeitos desse tempo precisam ser lidos se colocando no lugar. O que tu faria se tu estivesse lá? Né? Eu sempre me pergunto isso. Eu acho que eu seria uma militante muito parecida com o Sodré. Teria errado tanto quanto ele. Né? Porque era uma outra conjuntura. Então, olhar com esse carinho, né? Com essa afeição aos historiadores que romperam com um conjunto de barreiras, não sem a crítica. Eu acho que a gente precisa, inclusive, da crítica para avançar. Né? E diria para quem puder ler o Sodré, principalmente nessas obras mais clássicas, que leia, porque ele é um sujeito bastante interessante e muito perspicaz da realidade que ele vive. Eu acho que esse é um comprometimento que ele tem de observar o mundo que ele está vivendo. Ele fez 100 anos agora, em 2011, né? Então teve até alguns seminários, algumas coisas. A filha dele, a Olga Sodré, fez um seminário grande que fizeram em São Paulo, e que lá também se produziu um conjunto de coisas, né? Então acho que vale a pena revisitar o Sodré para compreender a parte da produção
da esquerda brasileira, como tem que revistar o Caio Prado, como tem que revistar o Floresta Fernandes, ainda mais no nosso atual período de falta de orientação geral, coletiva, para onde vamos, o que faremos, né? Eu acho que a esquerda está precisando se repensar nas suas posturas, nas suas análises, jogar fora o que já foi fora, né? E tentar... E aí, claro, que se eu tivesse resposta, eu estaria ganhando dinheiro dentro do capitalismo ou construindo a Revolução Socialista. Não tenho resposta. Eu só acho que a gente precisa. É uma intuição, uma constatação da realidade. Não sei qual é a resposta, não sei qual é a saída, mas acho que é um esforço coletivo. E aí acho que o programa aqui ajuda bastante, o trabalho de vocês no geral, a trazer de volta alguns debates que a gente às vezes deixa amainados da memória, porque a conjuntura é muito mais quente, né? Então, agradecer a participação, agradecer as perguntas aí do Lúcio e do Thomas. E agora também estou no grupo lá do Facebook, posso debater lá também, não tem muito tempo, E mas deve debater sempre. quando tiver um tempinho eu entro. A gente trabalha demais, né, professor? Trabalha 60 horas, uma desgraça, né? 60 horas. Mas aí, quando der um tempinho, eu entro lá para fazer o debate também. Só lembrando que a gente debateu, conversou sobre um professor de história, né? O Sodré também dava aula de história. É verdade. No Exército, na ESG. O nosso lema do História em Pauta é História, Educação e Polêmica. História, Educação, eu gosto. É um bom lema. É um bom lema. Então é isso aí, eu me despeço aqui, um abraço no coração de todo mundo. Então tá, obrigado Daniela, obrigado Freitas, obrigado à equipe técnica que está aqui, o Jones, o Felipe e o Regis Declau. E antes de fechar, só lembrando que em breve a gente vai divulgar o nosso programa. Eu não entendi. A gente vai divulgar o nosso programa, não, a gente vai divulgar a nossa síntese americanista, que está dia 25 aqui no La Integração. Em breve a gente vai divulgar e até mais.